Olá, vamos continuar o nosso assunto. Estamos trabalhando os segurados previstos na legislação previdenciária. Estamos ainda nos segurados obrigatórios. Vamos para a tela que tem mais coisa para a gente ver. No finalzinho do bloco passado eu estava falando para você do pastor, não é? Ministro de música, e incluir uma situação do indivíduo ser contratado pela igreja. Um músico contratado pela igreja não é contribuinte individual porque ele não é o pastor, não é nenhum dos pastores. Ele vai ser um empregado. Isso serve para outros tipos de igreja, tá? Eu coloquei um exemplo só para a gente entender. Vamos para a tela. Letra D. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência, tá? Então ele é brasileiro civil, trabalhando no exterior para organismo oficial internacional. Nesse caso aqui, a gente vai considerá-lo como contribuinte individual, tá? E não como empregado. Só um instante. Titular de firma individual urbana ou rural. Diretor não empregado. A gente já definiu quem era o diretor não empregado. Então, ele é titular de empresa, né? De firma individual. Diretor não empregado e membro de conselho de administração da sociedade anônima. O sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente, o sócio cotista, que recebam remuneração decorrente de seu trabalho. Isso aqui é muito importante, tá bom? Porque tem gente que recebe remuneração. Você comprou ações de uma SA. Cai dinheiro na sua conta sem você fazer nada. Você nem se lembra. E aí o dinheiro cai. Você não exerce atividade remunerada. Aqui o indivíduo exerce atividade remunerada, tá? Que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para o cargo de direção da cooperativa, associado eleito para ser diretor da cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para o exercício da atividade de direção condominial, desde que receba remuneração. Preste atenção que tudo parte do exercer atividade remunerada, tá bom? Se, por exemplo, o sócio não exerce atividade remunerada, ele só é remunerado sem exercer, ele não vai ser contribuinte individual. Se, por exemplo, o síndico trabalha no condomínio, mas não recebe nada, ele não é contribuinte individual. Mas se ele recebe remuneração pelo trabalho, contribuinte individual. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. O técnico de informática presta serviço para várias empresas, eventualmente, sem vínculo, né? A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Aqui seria, por exemplo, pessoa física. Aqui seria, por exemplo, o profissional liberal. Só um instantinho. Profissional liberal. O dentista, o advogado, aquele engenheiro civil que num bloco anterior eu falei que ele tinha um escritório particular e fazia os projetos de engenharia civil, a diarista, o encanador, o mecânico, certo? Que presta serviço por conta própria, lucrativo ou não, camelô, certo? Entraria aqui, tá bom? Vamos seguir. Trabalhador avulso. Eu já falei para vocês de trabalhador avulso em outro momento, agora a gente vai voltar a falar dele. Trabalhador avulso. Trabalhador avulso é quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Eu coloco aqui uma anotação do regulamento, né, do trabalhador que disciplina a lei dos portos, né? Que disciplina o trabalhador portuário, é o exemplo clássico, né? Então, o regulamento conceitua o trabalhador avulso como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 8630 de 93. São eles: o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco, trabalhador de estivas de qualquer natureza, inclusive o minério, trabalhador em alvarenga. O que é alvarenga? Embarcação para carga e descarga de navio. Amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau e similares, trabalhador da indústria de sal, olha aqui, carregador de bagagem de porto,
prático de barra em porto, prático de navio, né? Guindasteiro, classificador, movimentador e empacotador de mercadoria em porto. Esses são considerados trabalhadores avulsos pela legislação, tá? Como segurado especial. Agora vamos para o outro, tá? Como segurado especial. Pessoa física, é óbvio, nenhum desses segurados pode ser pessoa jurídica, tá? Pessoa física, residente no imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural, próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Ou seringueiro ou extrativista vegetal, que exerce suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do parágrafo do artigo 2º da Lei 9985, de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. O pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. O cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, do segurado de que trata as alíneas A e B desse inciso, tá? Que comprovem trabalhem, né, comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Uma descrição enorme, né? Vamos destacar aqui. Vamos simplificar? Eu vou reler e pontuar, tá? Mas antes de eu reler, vamos simplificar. Segurado especial é aquele que trabalha na propriedade rural, para fins de subsistência, com ajuda ou não de terceiros, vizinhos, por exemplo, tá? Trabalha com a sua família ou sozinho, produz o que consome, produz o que come, comercializa o excedente da produção. Pode até ter empregado, mas há uma proporção de um empregado ano, certo? Há uma proporção, tá? E trabalha numa área considerada pequena propriedade rural, tá? Então, esses fatores colocam esse indivíduo como segurado especial. Só para você entender, o segurado especial, ele não vende todo mês a sua mercadoria. Não é assim. Ele planta café, ele planta cacau, ele planta feijão, ele planta pimenta do reino e fica esperando. Aí colheu a pimenta do reino, deixou lá para secar, certo? A pimenta do reino. E aí depois ele ensacou essa pimenta do reino e vendeu para um atravessador. Entendeu? Sabe quando é que ele vai vender essa pimenta do reino de novo? Daqui a 1 ano. Porque ele vai plantar de novo, esperar a época do plantio. Eu não sei, eu tô chutando, tá? Porque eu não sou agropecuária, eu não sou agricultora, não trabalho com agropecuária, eu não sei o tempo das culturas. Mas eu quero que você entenda que tem cultura que dá 1 vez por ano, que dá de 2 em 2 anos, que dá de 6 em 6 meses. Então aquela família vai ver a cor do dinheiro 1 vez por ano. De 3 em 3 meses, de ano em ano, de 2 em 2 anos. Está entendendo o raciocínio? Então, o que acontece? O tipo de contribuição deles não pode ser uma contribuição mensal, eles não têm dinheiro. Gente, é incrível, porque a gente vive nos meios urbanos, mesmo que você não viva numa capital, mas a gente vive em meio, a maioria da população vive em meio urbano, e eu acredito que se você está assistindo aqui pelo JC Concursos a nossa aula, você deve estar numa área, pelo menos, de acesso à internet bom, que geralmente é área urbana. E olha que tem área urbana que não tem acesso à internet bom. Então, esse indivíduo, ele não tem, por exemplo, pasta de dente, creme dental, né? Sabonete. Eu uso o sabonete hidratante tal, porque minha pele resseca. Hoje eu vou usar um sapato de salto tal, um sapato assim, porque isso é mais confortável para o meu pé. Isso é do meio urbano. E mesmo que você não seja rico, né? Esse assunto é do meio urbano. Mesmo as pessoas mais carentes, não estou falando do morador de rua, mas assim, a pessoa mora numa comunidade, né? Ela tem, por exemplo, o sabonete dela. Pode ser o sabonete mais barato, pode ser que seja, pode ser que não, né? Ela tem um shampoo, ela tem um condicionador. Isso por quê? Porque o dinheiro circula mais no meio urbano. Entendeu? No meio rural não é isso. No meio rural o indivíduo tem, quando muito, um sabão. Estou falando aquele, né? Segurado especial mesmo. Ele tem um sabão que às vezes ele usa para tomar banho e para lavar louça e lavar roupa. A mesma categoria de sabão, entendeu?
Então, a lei previdenciária quer que esse segurado especial seja amparado pela Previdência quando ele, por exemplo, sofrer uma picada de cobra e ficar com uma sequela na perna, entendeu? Quando ele chegar na idade avançada, tá entendendo? A Previdência quer ampará-lo, mas para ampará-lo ele tem que contribuir e tem que colocá-lo como obrigatório, porque os que têm dinheiro caindo na sua conta todo mês já não querem contribuir, só contribui porque são obrigatórios, quer ver esse indivíduo que vai pegar 10 mil reais em setembro desse ano e só vai ver de novo um valor parecido, certo? Lá daqui a um ano. Racan, 10 mil reais é muito, sim. É muito para um grupo de 15 pessoas que vai passar o ano inteiro se sustentando daquele 10 mil reais. Olha que eles fazem até milagres. Olha que eles ganham aquele 10 mil reais e às vezes dá para fazer mais coisa do que a gente ganhando esse valor próximo para pai, mãe e 2 filhos. Lá não, lá é pai, mãe, avô, avó, 10 filhos com as suas respectivas mulheres ou maridos, não sei quantos netos, mais um afilhado que veio, mais um agregado, mais um que pediu um abrigo um dia desse e ficou lá, entendeu? Então o cenário é outro. Então o segurado especial, ele tem uma definição específica, muito especificada, tá? E ele é necessariamente segurado obrigatório, porque a lei previdenciária quer protegê-lo, tá bom? Vamos de novo no item 5, que eu quero analisar cada ponto. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural, tá? Pessoa física residente no imóvel rural, ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente, ou sozinho, né, ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, seja na condição de, aí vamos lá, produtor. Esse produtor, ele pode ser proprietário, ele pode estar em usufruto, ele pode ser possuidor, posseiro, desde que não seja posseiro ilegal, tá? Ele pode ser assentado, ser assentamentos, né? Ele pode ser parceiro, contrato de parceria, meeiro, contrato de meação, outorgado, recebeu outorga para usar, comodatário, comodato é um contrato de empréstimo, arrendatário, arrendamento é um aluguel, tá? Arrendatários rurais, que expõe atividade agropecuária, agricultura ou pecuária, certo? Em até 4 módulos fiscais, ou de seringueiro, o seringueiro é um extrativista vegetal, tá? Ele só foi redundante aqui a lei. Ou de seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça atividade nos termos do inciso 12 da Lei 9985 e que façam dessa atividade principal meio de vida. O pescador artesanal a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, pode ser o enteado, por exemplo, do segurado que trata a linha A e B desse inciso, que comprovadamente trabalhem como grupo familiar respectivo. Então, toda a família vai ser amparada, toda a família, tá? Agora, vai ser amparada desde que seja registrada, seja inscrita, tá bom? Esse caso aqui, como ele é segurado obrigatório, é a primeira filiação e depois a inscrição, tá? Depois a inscrição. E todo mundo vai ser amparado desde que ele tenha, o mais novo tenha pelo menos 16 anos. Então, vamos puxar uma tela em branco. Então é assim, olha, tem o pai, tem a mãe, tem avós, tem filhos, noras e genros, netos, vai embora, certo? Esse grupo familiar comprovadamente trabalha naquela pequena propriedade rural? Trabalha. Então, eles vão ter direito a então, se eles comprovadamente trabalham naquele sítiozinho, naquele rancho, naquela fazendinha, porque tem que ser pequena, não é? Se eles comprovadamente trabalham, eles são segurados obrigatórios. Filiação automática e compulsória e inscrição depois. Na hora de se inscrever, os netos, por exemplo, tem que ter pelo menos 16 anos de idade, tá bom? Agora tem que comprovado o trabalho rural, ok? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E se, por um acaso, uma filha for trabalhar como empregada doméstica numa casa na cidade, certo? Olha só. E se um membro do grupo familiar a filha, não é?
for trabalhar como doméstica, empregada doméstica. E aí, o que acontece? O que acontece? Vamos ver isso no próximo vídeo. Clica logo aí que eu vou te dar a resposta no próximo vídeo.